Olá, Papi Blue! Olá, Mami Blue! Você conversa comigo sobre o sexto dos defeitos dos negócios jurídicos? Falemos sobre fraude contra credores. Fraude contra credores. Olha, fraude contra credores, embora tenha esse nome no singular fraude, na verdade não é uma situação, mas sim 3 situações. Fraude contra credores é basicamente aquele defeito que o faz alguém chamado devedor insolvente. Devedor insolvente, olha para cá, é aquele que não tem com que pagar suas dívidas. A palavra solvens quer dizer pagar. Insolvente, impagante, não paga. No meu exemplo aqui, ó, a simbologia aqui é um fluxo de caixa e alguém está enforcado em dívidas, tá vendo? Esse aqui é o devedor insolvente. O devedor insolvente precisa guardar os poucos bens que tiverem, justamente para fazer os pagamentos. Porque se ele não o fizer, ele estará fraudando, olha quem? Quem? Credor. Credor, olha para cá. Credor é aquele que tem o poder de exigir e acredita que vai receber, por isso o nome credor. Enquanto o devedor está solvente, enquanto o devedor tem com o que pagar, ele pode dispor dos seus bens. Mas se o devedor está insolvente, ele não pode fazer 3 coisas. Olha para cá. O devedor insolvente não pode, número 1, desviar bens. Desvio de bens, está vendo aqui? Desvio de bens é colocar bens no nome de terceiro, é dar presente. Veja, o devedor insolvente não pode dar sequer fralda em festa de baby shower. Ele tem que guardar tudo que ele tem para pagar dívida. Então ele não pode desviar bens, ele tem que guardar o pouco de bens que ele tem justamente para pagar as dívidas dele. Então, primeiro, não pode fazer desvio de bens. 2, não pode perdoar as dívidas que ele tem para receber. Então, se por um acaso, esse devedor insolvente, se ele for credor do José, olha, tá aqui o José. José está devendo para esse devedor insolvente. Esse devedor, que é credor do José, que é devedor dele, mas é credor de José, ele é obrigado a cobrar José. Ele não pode dizer para o José, olha, perdoa sua dívida. Não pode. Porque se ele perdoar a dívida de José, ele está abrindo mão de um patrimônio que o credor precisa receber. Então ele está fraudando o credor dele. Olha, eu lembro o seguinte, no Código Civil não tem a palavra perdão, tá? Tá com o nome técnico remissão com 2 S's. Remissão. Eu tenho um vídeo onde eu explico a diferença entre remissão com 2 S's, que quer dizer perdão, né? Ato de remitir. E tem remissão com sem cedilha, que significa pagar, ato de remir. Então o que não pode é isso, fazer o perdão de dívidas. E não pode constituir garantias, ou seja, ele tem que manter os bens livres e desembaraçados que tem para pagar as suas dívidas. Então o devedor insolvente, olha para cá, devedor insolvente não pode dar sua casa, o seu imóvel em hipoteca. Não pode hipotecar o seu avião. Não pode dar o seu relógio em penhor. Não pode empenhar o seu relógio na Caixa Econômica. Não pode fazer uma alienação fiduciária do seu veículo. Porque sempre que alguém dá um bem em garantia, ele está imobilizando esse bem para aquela dívida, para aquele credor. Ou seja, está tirando esse credor da esfera desse credor aqui. Então não pode. Então ele não pode constituir garantias, não pode fazer hipoteca, penhor, anticrese, alienação fiduciária. Tudo isso são direitos reais de garantia que a gente estuda em momento próprio. Proibido. Agora, vamos à solução. O que acontece se alguém fraudar credor? O que acontece se esse credor descobrir que o seu devedor, que não paga a dívida, que está insolvente, fez uma dessas coisas? O credor dispõe do prazo de 4 anos. Lembra 4 anos? Famoso artigo 178, que a essa altura tu já está cansado de ouvir falar nele, né? Dispõe de 4 anos
para desfazer o ato. Ele vai ingressar uma ação chamada ação anulatória, também chamada de ação revocatória, ou também, como é o nome mais bonitinho, que é mais usado, ação pauliana, Essa ação pauliana vai desconstituir o ato feito. Olha para cá. Então, o credor vai ingressar, vai ajuizar uma ação anulatória, pauliana, revocatória, e vai pegar o bem de volta. Vai desperdoar a dívida que foi perdoada. Ah, mas ele era o credor e perdoou o seu devedor. Pois é, mas o credor desse devedor insolvente vai desperdoar. Ou então vai desconstituir a garantia. É isso que a gente chama de ação anulatória ou pauliana. Detalhes. O credor, para que ele tenha interesse de desconstituir a garantia, para que ele tenha interesse em desfazer a remissão da dívida, tem que ser um credor sem garantia. Porque se esse credor aqui tiver uma garantia, então se esse credor aqui na dívida dele, ele já pode dispor, por exemplo, de um carro que ele tem em alienação fiduciária, ele não tem interesse de desfazer esse negócio que ele fez com terceiros, porque ele só faz pegar o carro para ele. Então, daí se dizer que o credor que tem interesse de desfazer o negócio é o credor, olha o nome, quirografário, olha o nome, quirografário. Credor quirografário quer dizer credor sem garantia. Ó, quiro, mão, grafos, escrita, desenho. Então, o credor quirografário é aquele credor que o único documento que ele tem provando que ele é credor é um documento assinado. Lembro que a palavra credor quirografário aqui pra gente em direito civil, em fraude contra credores, é justamente o credor sem garantias. Credor quirografário na lei de falências vai ser outra coisa, vai incluir isso e mais outros 3 casos, tá? Eu faço um programa para explicar a diferença de quirografário aqui para quirografário da lei de falência. Pra gente aqui, credor quirografário é o credor sem garantia. É só esse credor quirografário que tem interesse de desfazer aquela ação, que tem interesse em desfazer a fraude contra credores. E outra, esse credor quirografário que desfizer o ato, não vai ficar com bem para ele. A lei fala que se esse credor quirografário desfizer um dos atos de fraude contra credores, o bem ele vai retornar para o acervo. Sabe o que é acervo? Para o conjunto de bens desse devedor e vai ser rateado entre os credores dele. De novo, vai ser rateado entre os credores dele. Ah, então quer dizer que esse credor aqui pagou advogado, desfez o negócio e não vai ficar com preferência no bem? Não, não vai ficar com nenhuma preferência. Ele vai ter que ratear aqueles bens junto com os outros credores. Por isso que, como eu coloquei lá no meu livro Direito Civil Sem Estresse, para que um credor quirografário desfaça uma fraude contra credores, só se ele for o único credor, ou se ele estiver em litisconsórcio ativo com todos os credores, porque senão corre o risco dele sozinho trabalhar, pagar advogado e no fim das contas ter que dividir o produto do trabalho dele, que é justamente desconstituição do negócio, com outros credores. Chato isso, né? Perigoso isso. Ele deveria ter alguma preferência, mas não tem. E, caminhando para os finalmente, esse devedor insolvente aqui, a lei fala, para que haja fraude contra credores, ele já tem que ser insolvente quando faz o negócio? Ou então a lei fala, ele pode até não estar insolvente, mas o negócio pode torná-lo insolvente. Então, tanto é o devedor já insolvente, quanto o devedor que, em abrindo mão daquele bem, já se torna insolvente. Qualquer um dos dois casos já configura fraude contra credores. E outra, o devedor insolvente pode gastar dinheiro com a sua manutenção, com a sua sobrevivência, com a sua saúde. Então, quando que o mesmo devedor insolvente pode doar bens, vender bens? Se for para sua manutenção, se for para sua sobrevivência. E, se por um acaso, olha para cá, se o cara que pegou o bem de presente, se o cara que teve a dívida perdoada, se ele tiver de boa fé,
e se ele se oferecer para entregar o produto para o credor, se ele se oferecer para entregar o dinheiro para o credor, o negócio não será anulado. Não será anulado. Então pressupõe-se que alguém ali está sabendo da insolvência e está sabendo da fraude contra credores. Daí se dizer que esta ação anulatória pauliana ou revocatória, ela é intentada basicamente com dois réus. Contra, em face do devedor insolvente e em face da pessoa que se aproveitou desse ato. Então é aquilo que se chama consilium fraudis. Consilium fraudis, quer dizer, alguém aqui está sabendo da parada, está sabendo do jogo sujo, está sabendo que esta pessoa aqui está insolvente, está fazendo negócio com ela, e esta pessoa aqui que está fazendo negócio. Então, os dois serão réus aqui nesta ação chamada ação anulatória ou pauliana. Mesmo que ele coloque só o devedor insolvente, aquele lá tem interesse de entrar como terceiro, de embargo de terceiro ou algo desse tipo para defender o seu patrimônio, caso ele esteja de boa fé. E aí tu já entendeu, né? Se ele se oferecer para complementar o valor diretamente com os credores, então o negócio se torna bom. Lembre-se, isso não é um negócio nulo, é um negócio anulável. Complicado? É não. Basta assistir de novo que vai ficando muito legal na sua cabeça. Então isso é o que nós chamamos de fraude contra credores. É um ato anulável e não é um vício de consentimento. Ele é classificado como vício social. Vício social. Por quê? Porque exige a associação do devedor com mais alguém, como eu falei, o consilium fraudis. Dois aqui que estão lesionando alguém. Então, a isso nós chamamos de fraude contra credores. Vamos agora no próximo vídeo ao último dos negócios, ao último dos defeitos dos negócios jurídicos. O pior dele: simulação. Próxima aula. É isso.